Porque eu não consigo esquecer essa pessoa. Qual a nossa ligação e qual será o futuro entre nós? Esse é o tema de hoje do canal Tarô do Seu Zé. Em primeiro lugar, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos. Bem-vindos, gratidão você que já me acompanha aqui no canal Tarô do Seu Zé. Gratidão por estar de regresso. Você que está aqui pela primeira vez, espero que goste. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, a todos, deixar o joinha como forma de gratidão à espiritualidade e um joinha para você própria, né? Porque esta mensagem seja o mais positiva, esclarecedora, verdadeira e harmoniosa possível na vida de vocês. E para escolher a leitura, a primeira vem marcada com a caneca do Seu Zé, Café com Seu Zé, e a segunda vem marcada com Ganesha, destruidor de obstáculos. É isso aí, salve Seu Zé Pelintra, salve Ganesha, salve Dona Maria Navalha. Que a espiritualidade nos acompanhe nessa leitura, mas também te acompanhe na tua vida. Que a vida possa sempre ser suave, bela, em amor, em saúde, em prosperidade, em harmonia. Gratidão. Larui. Saravá, Seu Zé. Antes da leitura, enquanto você está escolhendo, vou te lembrar, dia 11, é agora já sexta-feira, 17 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, ritual Abertura de Caminhos do Amor. Caminhos do Amor com deusas gregas. Primeira vez que fazemos o ritual com as deusas gregas. E já posso te avisar, vai ser forte, vai ser grandioso. E o que é esse ritual, José? Caminhos do Amor, minha querida, você, meu querido, você que não tem ninguém na tua vida, mas quer que a tua vida tenha ao teu lado um companheiro, uma companheira, com reciprocidade, com harmonia, com amor, com felicidade, com prosperidade. É esse pedido que você vai entregar para as deusas gregas neste dia 11, sexta-feira, de 11 de julho já. Reconciliação, teus pedidos, reconciliar, tirar os obstáculos entre você e a pessoa amada, seja de magia, seja de indecisão, de insegurança, seja de magia, amarração feita por outras pessoas, seja rival ou não, aliás, corte de rival, pessoas que separam você e a pessoa amada, influências, tá? Trazer foco aqui na vida, você e o casal, reforçar aqui a união de vocês na parte amorosa, enfim, tudo que tenha sentido na vida amorosa, todos os teus pedidos. E José, e quem está bem, mas sente que precisava pedir proteção à espiritualidade? Ótimo, você que está bem também, mas que precisa pedir proteção, você sente, né, que na tua vida amorosa, de vez em quando tem umas energias, não pertencem, né, em você, você às vezes vê, nossa, eu estou tão bem com a pessoa amada, mas eu sinto um vazio dentro de mim, parece que alguém me puxa para um caminho que eu não quero seguir. Serve para você também, muito. Entra no nosso ritual Caminhos do Amor. Tá um link para você adquirir o ingresso, tá no primeiro comentário deste e demais vídeos, tá na descrição deste e demais vídeos também. Depois você vai mandar no WhatsApp, que tá também no primeiro comentário, tá na descrição deste vídeo, ou por e-mail, magiadosrituais@gmail.com, teu nome, data de nascimento e teus pedidos para ser entregue dia 11, agora sexta-feira, a espiritualidade, as deusas gregas. Que as deusas gregas fortaleçam a tua autoestima, fortaleça teu poder interior, fortaleça a vida amorosa e que traga união, amor e abundância. Agora vamos para a leitura. Por que eu não consigo esquecer essa pessoa? Por que eu não consigo esquecer a pessoa amada? Nossa, por que eu não tiro da cabeça? Vamos começar com esse oráculo primeiro. Porque é uma relação kármica, minha querida. Veio logo de cara. É uma relação kármica. Nossa, que tristeza. Não é tristeza, gente. Vocês tiveram uma vida passada, ok? E essa relação se reflete nesta vida na carta As Artes. A pessoa é artista? É artista? Você é artista? O que significa as artes aqui nessa relação? Ou teve um fundo artístico nas vidas passadas? A pessoa amada foi cantor? Você foi bailarina? Há um impulso aqui para artes, há um impulso aqui para vocês descobrirem, tá, nessa relação kármica, aquilo que se passa no fundo da alma, Atlântida.
o fundo da alma entre vocês há uma arte, a arte do amor, a arte de vencer os karmas. Muitos de vocês estão sentindo nesse chamar espiritual algo profundo, que é justamente para curar, para libertar a parte que é kármica, para a vida de vocês, a união profunda de vocês fazer mais sentido nesta vida. Os anjos e a espiritualidade de vocês tem a ver com a relação kármica, a relação de vidas passadas de vocês. E eu acabei de falar a necessidade de proteção espiritual na vida amorosa. A arte e a profundeza. A pessoa amada é uma pessoa, né, ela por fora pode parecer, talvez, né, é uma pessoa rude. Talvez não, talvez mostre que é uma pessoa sensível, tá? Mas no profundo, independente da imagem que a pessoa quer transmitir, no profundo é uma pessoa sensível. E às vezes a diferença aqui evolutiva entre vocês, certas situações da vida, essa pessoa não deixa essa profundeza, essa sensibilidade estar equilibrada. E a espiritualidade vai ajudar, a parte espiritual, aqui denominada com os anjos, mas é a afinidade que você tem com a espiritualidade, teus mentores, os nomes mudam, mas a energia é a mesma, vão estar presentes nesse lado profundo de sentimentos e aquilo que é espiritual, que se reflete como um desejo de uma arte. A arte dos sentimentos, a arte dessa pessoa, aquilo que é sensível dentro dela, ela colocar para fora como um sentimento profundo e a necessidade de vencer algo que é como uma máscara, não é uma máscara de falsidade, mas uma máscara de quem se defende. Por dentro a pessoa amada é frágil e por dentro esse amor precisa da proteção e por dentro esse amor existe e vai ser vivido, vai ser colocado para fora. Vamos lá, gente. Raposa. O navio. Gente, e os trevos. Essa pessoa sabe que tem sorte de gostar de você, sabe? Mas essa pessoa também tem... Essa pessoa, ela repara em você. Repara muito. Talvez você também repare, né? Você não consegue esquecer. Mas essa pessoa tem uns sentimentos aqui por você e ela repara em você. E ela pensa, que sorte que eu tenho em ter conhecido essa pessoa. Olha, em alguns casos essa pessoa pediu um tempo para organizar aqui algumas coisas. Organizar algumas coisas na vida. E algumas coisas estão em segredo. E esse organizar algumas coisas, essa pessoa vai mudar de ambiente. É como se fosse de férias, mas não é necessariamente de férias, tá? Mas até pode ser. Mas não é por ser de férias. É por organizar algumas coisas aqui na vida, ter um planejamento. E como que mudar uma sorte em algo. E essa pessoa, ela transmite para você uma imagem. E ela quer que essa imagem seja algo positivo e não algo negativo. Imagina que essa pessoa transmite para você, por exemplo, eu sou uma pessoa forte, mas por dentro eu sou fraco. Então aquela força, às vezes, ela se revela como algo negativo, como quem se defende. E ela está procurando, né, no momento, nesse tempo, algo que ela seja uma pessoa forte, mas uma pessoa forte no positivo e não no negativo. Deu para entender? Uma pessoa que não tenha medo dos sentimentos. Uma pessoa que não tenha medo, tá, de se envolver, de viver a verdade e curar aqui algumas dificuldades que ela tem. E mudar essas dificuldades, é curar e mudar. E ela quer vencer um obstáculo. Ela quer derrubar um obstáculo, seja qual for. Pode vir de uma relação anterior, pode vir de uma relação que essa pessoa se sentiu perdendo o chão numa relação anterior. Por erros próprios também, tá? A gente não é perfeito, por erros próprios, e ela quer finalizar esse ciclo. Não quer dizer que ela tenha outra pessoa, mas finalizar esse ciclo dela
não querer, não conseguir de alguma maneira viver o que é mais profundo, o que é mais frágil, tá? Sentimentalmente. Por isso ela disfarça, ela faz de conta, pelo menos na maioria, que transmite aqui sobriedade, transmite aqui alegria. Peraí que essas cartas estão viradas, gente. Mas na verdade, por dentro é frágil. Essa pessoa diz que não está pronta para viver esse amor, mas na verdade é o caminho que ela realmente deseja, é viver esse amor. E seu Zé Pilintra e Dona Rosa Caveira fala que você e essa pessoa, sim, vão ter caminhos juntos, caminhos estáveis e caminhos equilibrados no futuro. Já guarda essa mensagem aqui para você, já vai deixar o teu joinha se você está gostando. E uma coisa, essa pessoa te observa de alguma maneira, ou tenta te observar. Eu já não esqueça, não tiro essa pessoa da minha cabeça, essa pessoa também não tira você da cabeça, tá? Volta e meia, toda hora está lembrando, está pensando em você. E depois, agora, o futuro dessa relação. Como fica o futuro dessa relação? Roda da Fortuna. Gente, Roda da Fortuna tem duas coisas especiais. Como eu acabei de falar, o caminho de vocês volta a se cruzar. Não há dúvida. Tá? E a cura do que é kármico. A cura dessa postura dessa pessoa. A cura dessa pessoa sem querer, ou uma certa insensibilidade à dor do outro ser curada. Já ela é insensível à minha dor? É insensível no sentido assim, ela sofreu muito numa outra relação. Em alguns casos sofreu em família, uma pessoa que teve as suas obrigações, foi uma pessoa obrigada a trabalhar, a vencer, tá? Muito cedo. Muito cedo. Já por si ela se vê como um vencedor, mas se vê como um sofredor. É claro que tem coisas desse passado que ela esconde, esse sofrimento, essa dor, tanto do passado lá mais jovem, como do passado mais recente. Ela se vê como uma pessoa que não merece sofrer. Não é que ela quer fazer os outros sofrer, mas ela vê que não mereço sofrer. Não posso às vezes viver um sentimento porque tenho medo de sofrer. Tenho medo de não estar à altura, não estar equilibrado para o amor que envolve nós os dois, essa sintonia mesmo à distância. E ela faz de conta que está tudo bem, mas muitas vezes não está. Ela às vezes cria assim um panorama que tem uma grande segurança nela própria, mas não está. Tá? Zé, pessoa amada, essa pessoa amada, eu amo, não esqueço, mas ela tem contatinhos. Ela vive assim uma vida numa superficialidade, e para muitos casos é verdade. Ela busca como se fosse um equilíbrio nesse superficial, ou seja, não me comprometo, tá? Fujo do amor verdadeiro, como uma busca de um equilíbrio, mas que ela não alcança. Na verdade, ela está querendo esconder o vazio, tá? Mais uma vez, esconder o vazio. Ela não te contou tudo, é verdade. Não te contou tudo, porque ela tenta manter uma paz sobre o passado. Tenta manter uma postura. E ela tenta esconder os sentimentos. Tenta esconder de alguma maneira a própria amargura. Ou dizer que não tem sentimentos, esconder a saudade, esconder o vazio, ok? Esteja onde ela estiver. Mas é uma pessoa que está sempre pensando em você. E mais uma vez, quem olha hoje, o caminho de vocês estão paralelos. Como assim, José? Parece que não vão se cruzar. Quem olha mais perto, a ideia da tua, na ideia da pessoa amada, o caminho de vocês vai se cruzar sim. O caminho de vocês hoje estão paralelos, não se cruzam, mas na mente dessa pessoa, na tua, vão se cruzar. E Maria Navalha, seu Zé Pilintra, vão se cruzar? Vão. Olha, no mundo, esteja onde vocês estiverem, vão se cruzar afetivamente, vão se cruzar geograficamente, vão se cruzar espiritualmente o caminho de vocês para vencer essa fase kármica, essa fase nublada, para viver a luz,
para viver o mundo. José, essa pessoa é uma relação à distância, conturbada de várias coisas. A pessoa, ela quer ter algumas vitórias, mas quando ela não consegue, é aquela pessoa que se esconde dentro dela mesma. E Maria Navalha e seu Zé Pelintra falam, essa pessoa vai conseguir essa vitória sobre si mesma, essa evolução, e o caminho de vocês vão se cruzar. Pode ter a distância que for, pode estar onde estiver, pode ter a diferença social, cultural, religiosa que tiver. O caminho de vocês vai se cruzar em harmonia. E não é porque apenas você quer. Não é apenas porque é o destino. É porque a pessoa pensa assim, a pessoa deseja assim e vai fazer por isso se realizar assim. Essa mudança, esse trazer os sentimentos para cima, viver esses sentimentos, arriscar, amar, é a atitude da pessoa amada em relação a vocês. Gratidão, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça do joinha. Não esqueça dia 11, ritual Caminhos do Amor com as deusas gregas. E agora a segunda leitura, Ganesha. Que vamos começar também com esse oráculo de vidas passadas. Vamos lá. Por que eu não consigo esquecer essa pessoa? Por que você não esquece o ser de luz? Por que está sempre na mente? Por que parece que vocês têm uma sintonia? Sentiu que a pessoa sente ao longe, preso no pensamento, preso nos pensamentos, preso nos sentimentos. A prisão é essa. Profundo, Atlântida, também saiu na leitura 1, é sentimentos profundos. Aqui não é só desejo, aqui não é só paixão, aqui não é só tesão, não. Aqui é muito mais do que isso. Eu acredito que a maioria de vocês, se eu estivesse consultando vocês aqui pessoalmente, ou individualmente, vocês iam dizer, primeira vez que eu vi essa pessoa, é como se fosse inundada por um sentimento estranho de que eu já tivesse conhecido, ou que eu soubesse algo dessa pessoa, desde a primeira vez que o vi, ou que a vi. Xamã, vamos ver o que quer dizer xamã aqui. Amor não correspondido. Isso é no passado, é no presente. Zé, nos votos. Gente, xamã e depois os votos. Nesse meio, amor não correspondido. Pessoal, você noutra vida, você teve assim, você tinha visões espirituais, mediunidade. O nome mediunidade não existia, mas tinha mediunidade, tá? Tinha uma cultura espiritual e depois você foi obrigado a viver outra. Pode ser numa época colonial, num país qualquer? Pode, né? Sabe o que é isso? O que significa isso, Zé? Que você estava num país, você tinha cultura, tinha os teus orixás e de repente, né, numa época de conquistas, né, invasão por outros países, foi obrigado a ter outra cultura. E no meio dessa mudança, dessa colonização, por exemplo, o amor de vocês passou pelos entraves. O amor escondido. Tanto é colonização que tem aqui o xamã e os votos, a prisão e a escravatura. É esconder sentimentos. Uau. Que história, hein? Perseguição e inquisição, não há dúvida. Vocês, numa vida passada, né, tiveram que aceitar outra religião, se não aceitaram, inquisição, prisão. E aqui os votos. Tiveram que aceitar. Tiveram que fazer votos. E nesses votos, né, como você tinha repara,
como aqui não foi só aceitar outra religião. Como você tinha uma participação noutra religião, como você, alguns até um certo, você de uma certa maneira se destacava noutra religião, tá? Na devoção dos orixás, na magia, no chamado, seja no que for, tá? Não bastou dizer, não, eu me converto. Não, não, foi obrigado a seguir como uma freira, como um padre. E como é que ficou o amor? Se foi obrigado a seguir um caminho, amor não podia ser correspondido. E por isso aqui até fiquei aqui curioso, né? Alguns de vocês têm sensações, emoções e sonhos, né? De, de maneiras diferentes cada um, mas que lembra aqui algum tipo de prisão, algum tipo de inquisição. Você, a pessoa amada, essa sintonia à distância, tá? Os votos, alimentação e fome, votos de pobreza. E repara, aqui tem algumas coisas aqui que interferem na tua vida, obviamente na parte amorosa, que é o que a gente está lendo, tá? Mas em alguns casos se reflete, alguns em crença limitante. Você às vezes, né, não conseguir aquela vida assim mais exuberante, no termo prosperidade, né? Porque na vida passada você se destacava em algo. Aqui você não foi assim uma adepta religiosa, você se destacava, uma pessoa que tinha dentro daquilo que fazia sucesso e foi preso por isso, convertida, tá? Não pôde viver o amor que você queria ter vivido, né? Ficou impossível. Então o sucesso para você no teu inconsciente, né, no inconsciente kármico, o sucesso, a abundância é algo como castigável, tá? E por isso que alguns de vocês, não estou dizendo todos, alguns de vocês têm uma dificuldade. E alguns de vocês até para ter sucesso, tá? E aqui uma coisa que é positiva, no fundo é positiva, tá? Mas não é positiva devido à origem que isso vem aqui. E alguns de vocês têm muito, assim, tudo que seja desperdício para você causa dor. Desperdiçar alimento, tudo que seja desperdício para você dá uma agonia. É bom porque vocês não desperdiçam, né? Desperdiçar alimento pode ser visto como um pecado, tá? Um erro, seja qual for a palavra, não importa, né? Não vou pôr aqui a palavra pecado, né? Já vem tanto complexo aqui. Então vocês aprendem a poupar, não desperdiçar o alimento, né, para as outras pessoas, né? É algo errado o desperdício. É positivo? É. Mas a origem disso não é tão não positiva. E a reação, né, a agonia disso também não é tão positiva. E alguns não é tão positiva porque se revela, na verdade, né, uma agonia. E às vezes você até pensa, eu mereço alimentar-me, eu mereço esta fartura, eu mereço ter abundância. E independente de ter ou não, às vezes você põe em causa, eu mereço, eu sou merecedor. E por quê? Por causa dessa vida passada. Então essa situação, né, de obrigação da vida passada interferiu na vida amorosa, há uma memória de vocês, há um diferencial de vocês, um desperdiça, o outro um economiza, o outro é mais desperdiça mais. Um tem uma visão da vida, o outro tem coisas em comum, óbvio, tá? Mas tem coisas assim que são pontualmente diferentes. Que é engraçado, que no fundo atrai você, porque algumas coisas que você pensa, embora possa ser positivo, mas a origem é traumática. E a diferença de pensamento da pessoa, certas atitudes, se revelam assim, me chamam, começaram a fazer sentido para mim. Eu até acho errado, mas é engraçado. Por quê? Porque é contra o trauma que você tinha. É como se essa pessoa libertasse dentro de você esse desejo de felicidade, de abundância, de merecimento, tá? Por isso, além do amor, da paixão natural entre duas pessoas, tem esse alimento espiritual, essa libertação espiritual entre vocês. Mas estão passando uma crise, senão normalmente você não estava aqui, né?
Mas vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer. Maria Navalha e seu Zé Pelintra, vocês, o caminho de vocês vão se cruzar ainda. José, mas a gente separou, até fez divórcio, não importa, tá? Vocês ainda gostam da pessoa, o caminho de vocês vão se cruzar. E fortemente é para criar raiz. Aliás, as raízes espirituais entre vocês ainda existem. Os momentos, né, como encarnado, que tem as suas dificuldades, é preciso autoridade sobre o karma, ainda existe. O caminho de vocês ainda existe, tá? Muito invejado, ou você ou a pessoa, ou os dois. Há muita situação, né, os cruzamentos da vida, as histórias de vida, né, já nesta vida e em outras vidas, sempre foram perseguidos por inveja, tá? E é preciso ter atenção, é preciso dos amigos espirituais para fugir das encruzilhadas da vida. E, gente, e seu Zé fala que alguns de vocês foram vítimas há pouco tempo de um trabalho por conta de inveja. E é como quem simbolicamente quer cortar os pés de vocês. E é uma pessoa que você cruza o caminho. Essa expressão de inveja é uma expressão com alguém que você cruza no caminho ou até que frequenta a tua casa, que te inveja. Zé, mas essa pessoa me fez um trabalho, olha, em alguns casos há trabalho feito por causa de inveja, e outras pessoas que a inveja é tão grande que é tão forte como o trabalho. Não é fazer o trabalho, mas é tão grande quanto o trabalho. E alguns de vocês vão observar, ou já observaram, plantas a murchar em casa, animais de estimação sem apetite, ou mais inquietos, uma inquietude assim meia do nada, que tem a ver com inveja. Repara, essa pessoa ou frequenta, ou já frequentou a tua casa, ou passa em frente à tua casa, ou você vai para o trabalho e cruza o caminho com essa pessoa, ok? Mas de alguma maneira ela sente a tua casa por dentro, ok? E por isso que a tua casa de vez em quando parece que está contaminada com energia. E você vai buscar limpeza e proteção espiritual com muita força para ter a tua individualidade, a tua sanidade, os teus recursos protegidos à mão, tá? E há uma sorte aqui na tua vida. Você vai fazer essa limpeza e você depois vai dizer assim, tá? Agora a minha vida representa algo maior, eu me controlo mais, porque alguns de vocês não estão se controlando muito bem aqui com algumas coisas, né? Claro, tanta energia. Em relação ao amor, José, a pessoa amada falhou comigo, mas eu também era muito em cima, era ou ciumenta, tinha atitudes que hoje eu compreendo, que hoje eu quero fazer diferente. Não estou tão inquieta com as pessoas não estão inquietas comigo. Essa limpeza espiritual vai ser um diferenciador aqui de águas na tua vida, tá? E tem oportunidades de crescer e de investir bem. Investir bem, claro, dinheiro, né? O urso também tem relação com o cofrinho, os trevos, ter sorte. Aqui não é uma sorte, é ter recurso para usar como se fosse uma sorte, mas não é sorte. Saber investir, saber multiplicar. Alguns até poder, mais para frente, comprar uma casa nova, parar de pagar aluguel. Ou não conviver com as mesmas pessoas, com essa energia aqui complicada. Alguns de vocês têm uma vizinhança que elas próprias fazem algumas coisas assim, um contra os outros, e às vezes você está no meio de um fogo cruzado. Essa é a mensagem que eu senti de Maria Navalha e seu Zé. Às vezes você está no meio de vizinhos que não se dão um com o outro, e um faz uma coisa, o outro faz outra, e você está no meio de um fogo cruzado, que tua vida de vez em quando parece que anda de ponta cabeça, você não tem nada a ver com aquilo, mas você está no fogo cruzado, mas você vai conseguir se proteger, mudar, e mudar inclusivamente de casa, ok? O dinheiro vai entrar em abundância. Deixa nos comentários. Eu sei que é uma leitura de amor, tá? Mas amor também é uma abundância. E você vai deixar nos comentários. A minha vida vai ser em abundância. Ou vou viver em abundância a minha vida, tá?
abundância de dinheiro, abundância de amor, abundância de chave, né? O que é chave? Oportunidades, autocontrole, autoestima. Alguns de vocês, por esse fogo cruzado, ou seja o que for, engordaram muito, tá? Não é crítica, não é, mas deixaram de cuidar da imagem, da saúde de vocês por causa desses problemas emocionais, mas também nesse clima de guerra em volta, mas vocês vão conseguir a autoestima, o autocuidado, a saúde em vocês mesmas, ok? Agora vamos ver esse amor como é que vai ficar. A história a gente já viu, a história em vidas passadas, Cavaleiro de Paus, 5 de Paus. Essa pessoa vai te procurar para discutir alguma coisa. A Lua. É interessante discutir aqui alguma coisa. Essa pessoa vem falar com você para te chamar a atenção. Não estou dizendo chamar a atenção de puxar a orelha necessariamente. Em alguns casos até pode ser. Em alguns casos essa pessoa vai dizer assim, tá? Você foi muito na conversa de amigas ou de amigos, não quer contra os amigos, mas uma conversa, trouxeram medo na nossa relação, ou ciúmes ou algo assim. Eu não estou dizendo que a pessoa tem ou não razão, estou dizendo que a pessoa vai dizer. É uma observação. Tá? Também vai dizer, né? E acredito que você vai dizer, né, para essa pessoa, você também. Você também se deixou influenciar. Você também não me deu chance aqui para entender aqui um certo momento nosso. O que são os medos? Essa pessoa vai dizer, eu passei uma fase isenta de fé. Isenta de fé. Valete de espadas. É como se eu enganasse a mim mesmo. 4 de ouros. Em alguns casos, gente, né, lembrando que eu estou falando com muita gente, essa pessoa também vai falar assim, olha, eu fui muito sonhador. Eu fui muito sonhador. Sonhar é bom, né? Mas eu fui muito sonhador como uma fuga da realidade. Uma fuga da realidade. Interessante, a fé. A fé fez parte lá do passado, prisão e tal, não é? E agora essa pessoa, eu passei uma fase sem fé. Mais do que isso, eu tive que lutar por uma fé minha. Né? Ele falando, eu tenho que lutar pela minha fé e não pela fé dos outros. Não é você, outros. Eu era sonhador de algo e esse algo vivia o mundo com algumas ilusões ou uma zona de conforto. Agora eu quero lutar contra essa zona de conforto, lutar contra essas ilusões. E lutar contra o castigo que essa pessoa, ou dogmaticamente, ou de família, alguma coisa, né? Uma pessoa que acha que ao fazer alguma coisa por ela própria, por exemplo, viver esse amor, ou talvez outro amor, é algo que seria condenável, não sei bem porquê. Que tem a ver, né, com aquele afeto de vidas passadas, tá? Mas que já se refletiu numa outra relação que essa pessoa teve, que foi muito tóxica, cheia de erros de parte a parte. O eremita, cheia de erros, enganos de parte a parte, tá? E essa pessoa está ainda naquela fase de amadurecer o que aconteceu na vida dela, amadurecer os sentimentos entre vocês e se sentir uma pessoa livre, porque ela se sente preso no passado. Seja um passado dogmático, seja um passado viver a fé dos outros,
ela precisa agora uma liberdade. E não é libertinagem, liberdade. Essa pessoa pode ter confundido liberdade com libertinagem, os contatinhos e tal. Pode. Mas essa pessoa hoje sente que tem um amor verdadeiro por você. Um amor verdadeiro. E tem que lutar por esse amor. E a fé nesse amor. A fé nesse amor é a fé por ele próprio. É a fé que está à tua altura. Interessante. É a fé dessa pessoa viver com você o teu momento, as diferenças e as igualdades, viver com você, apreciar as igualdades, né? Aquilo que é em comum entre vocês e apreciar as diferenças. Interessante. Admirar aquilo que quem você é, ok. Isso é expressão de paixão, expressão de amor. Mas admirar aquilo que você faz, questão de trabalho, o sentido, né, como você vê a vida, admirar, tá? Porque tem diferenças entre vocês, mas admirar a diferença, 7 de espadas. E não lutar contra, e não, né, querer influenciar, mas sim estar ao lado um do outro. É claro que estar ao lado pode trazer mudança, mesmo que a questão do teu trabalho. Imagina que é uma pessoa bem sucedida e o teu trabalho é assim difícil, né? Então ajudar a mudar, mas nesse mudar não é uma imposição da pessoa, né? É mudar no sentido, né? A vida que você gostaria de ter, poder participar disso, né? Da maneira que essa pessoa pode participar dessa mudança, mas de acordo com o que você quer, tá? E não o que ele acha, e não aquilo que habituaram essa pessoa a achar. Mas sim, livre dos dogmas do passado, 6 espadas, para encontrar a expressão de paz. A expressão de paz entre vocês. E olha uma coisa, essa pessoa, gente, pode ser algo inconsciente. Inconsciente. O mago, espiritualmente, eu conhecer os valores, o conteúdo do mundo, para eu sair de um valor que é como uma amarra, né? Pensamento amarrado. A vida é assim, tá? Sabe aquela pessoa que é radical, aquilo assim? Poder se libertar dessas amarras, das experiências do passado, que são condicionadoras. E as amarras de vidas passadas. Para se sentir uma pessoa livre, para vocês seguirem um caminho em paz, unido e em paz. Eu não tenho dúvida aqui que essa pessoa te ama, a maioria de vocês com momentos muito felizes, mas dentro dessa pessoa sempre houve uma energia que tirou a paz, que tirava a fé. E essa pessoa hoje, ela tem esse conceito, essa visão e luta contra esse conceito. O diabo, ela luta. Luta para viver a paixão, e luta para viver longe das ilusões, a justiça, o equilíbrio. Viver a paixão com justiça. Não ser escravizado, nem escravizador, tá certo? Tá certo? Bom, não sei quem é escravizado, nem quem escraviza. Ninguém. Uma pessoa livre. Essa pessoa procura dizer assim, eu tenho consciência limpa. Vejo a vida, principalmente nós os dois, mas não só, de uma maneira equilibrada e justa. E me sinto liberto de alguma coisa, uma obsessão espiritual, um karma, amarrações, seja o que for, vinganças espirituais, se sentir livre para poder amar, viver de verdade. Rainha de Espadas. Viver, amar de verdade e cortar da vida as pessoas que não fazem parte dessa ligação e viver na integridade da paixão. Não é só da paixão, do culto. É como se vocês cultuassem o amor. Houve obstáculos, mas os caminhos de vocês vão ser abertos principalmente entre 4 semanas a 4 meses do culto do amor entre vocês. E que é o culto do amor? O amor em essência, em calor,
poder viver uma paixão sem se sentir culpado ou não merecedor, passa essas coisas aqui que vem de vida passada, e sentir que um amor e uma paixão, em qualquer momento da vida, é algo abençoado pelo Espírito, pela espiritualidade, e não algo condenado, que foi a experiência de vidas passadas em vocês. E por isso que você sente que já viveram, mas por isso que você não esquece, você sente e sabe que vocês vão ter uma liberdade ainda nos caminhos para serem felizes. Pessoal, espero que você tenha gostado da leitura. Um grande beijo no coração, gratidão. Gente, partilhe esse vídeo nos teus grupos, nas tuas redes sociais, se for possível para você. Ajude o canal Tarô do Seu Zé a crescer. Saravá Seu Zé. Laroê, Maria Navalha. Gratidão a você e até breve.